Artigo do livro O que é o fascismo e outros ensaios de George Orwell. Socialistas podem ser felizes? Pensar sobre o Natal faz com que quase automaticamente se pense em Charles Dickens, e por duas razões muito boas. Para começar, Dickens é um dos poucos escritores ingleses que de fato escreveram sobre o Natal. O Natal é a mais popular das festas inglesas e ainda assim produziu uma quantidade assombrosamente pequena de literatura. Temos os hinos natalinos, a maioria deles de origem medieval. Temos um punhado de poemas de Robert Bridges, T.S. Eliot e alguns outros, e temos Charles Dickens, mas muito pouco além disso. Em segundo lugar, Dickens é notável, na verdade quase único entre os escritores modernos, em sua aptidão para transmitir uma imagem convincente da felicidade. Dickens tratou com sucesso o tema do Natal duas vezes, num conhecido capítulo de As Aventuras do Sr. Pickwick e Um Conto de Natal. Esta última história foi lida para Lenin em seu leito de morte e, segundo sua esposa, ele achou o sentimentalismo burguês totalmente insuportável. Em certo sentido, Lenin tinha razão, mas se estivesse em melhores condições de saúde, talvez tivesse notado que a história apresenta algumas implicações sociológicas interessantes. Para começar, por mais que Dickens carregue nas tintas, por mais repulsivo que seja o aspas Pados do pequeno Tim, a família Krates dá realmente a impressão de estar se divertindo. Eles parecem estar felizes da mesma forma que, por exemplo, os cidadãos de Notícias de Lugar Nenhum, de William Morris, não parecem estar felizes. Além do mais, e a compreensão de Dickens tem disso um dos segredos de seu poder, sua felicidade deriva principalmente de contraste. Estão alegres e bem-humorados porque uma vez na vida têm o bastante para comer. O lobo está na porta, mas abanando a cauda. O cheiro do pudim de Natal pode simplesmente parar sobre a cidade. E num duplo sentido, o fantasma de Scrooge posta-se junto à mesa de jantar. Bob Crackit quer até mesmo beber a saúde de Scrooge, o que a senhora Crackit, com razão, recusa. Os Crackit são capazes de desfrutar seu Natal exatamente porque o Natal só acontece uma vez por ano. Sua felicidade é convincente exatamente porque é retratada como incompleta. Por outro lado, todos os esforços para descrever uma felicidade permanente têm fracassado, desde a história mais primeva. Utopias, a propósito, a palavra utopia não significa um lugar bom, apenas um lugar não existente. Têm sido comuns na literatura dos 300 ou 400 anos recentes. Mas aquelas que são favoráveis são invariavelmente insonsas e comumente também carentes de vitalidade. As mais conhecidas utopias modernas são, de longe, as de H.G. Wells. A visão que Wells tem do futuro, implícita em toda a sua obra mais antiga e parcialmente apresentada em Antecipações e em A Utopia Moderna, tem expressão mais completa em dois livros escritos no início da década de 1920. The Dream e Men Like Goods. Ali se tem uma imagem do mundo como Wells gostaria de vê-lo. É um mundo cujas tônicas são um hedonismo esclarecido e a curiosidade científica. Todos os demônios e todas as misérias que agora nos afligem desaparecem. Ignorância, guerra, pobreza, sujeira, doença, frustração, fome, medo, sobrecarga de trabalho, superstição. Tudo desapareceu. Expresso dessa maneira, é possível negar que é o tipo de mundo que todos nós queremos. Todos nós queremos abolir as coisas que Wells quer abolir. Mas será que existe alguém que realmente quer viver numa utopia wellsiana? Ao contrário, não viver num mundo como esse, não acordar um dia num higiênico subúrbio jardim infestado de rigorosas professorinhas nuas tem se tornado de fato uma consciente motivação política. Um livro como Admirável Mundo Novo é uma expressão do verdadeiro medo que o homem moderno sente da sociedade hedonista racionalizada que ele tem o poder de criar. Um escritor católico disse recentemente que, em termos técnicos, utopias são agora factíveis e que,
Por consequência, como evitar uma utopia tornou-se uma questão séria. Com o movimento fascista bem à nossa vista, não podemos descartar isso como se fosse uma mera e tola observação, pois uma das fontes do movimento fascista é o desejo de evitar que se crie um mundo racional demais e confortável demais. Todas as utopias, aspas, favoráveis se parecem quanto ao fato de postularem a perfeição enquanto são incapazes de sugerir a felicidade. Notícias de lugar nenhum é um tipo de versão bem comportada da utopia welsiana. Todo mundo é gentil e razoável. Todo estofamento tem a marca Liberty. Mas a impressão que fica por trás disso é de uma espécie de enfadonha melancolia. Os recentes esforços de Lord Samuel na mesma direção em Ukno-Caltrin são ainda mais sombrios. Os habitantes de Ben Salem, palavra tomada emprestada de Francis Bacon, dão a impressão de encarar a vida simplesmente como um mal a ser vencido com o menor esforço possível. Tudo o que sua sabedoria lhes trouxe foi um permanente abatimento. Porém, mais impressionante que isso é o fato de Jonathan Swift, um dos escritores mais imaginativos que já existiram, não ser mais bem-sucedido que outros na tentativa de construir uma utopia aspas favorável. As primeiras partes de Viagens de Gulliver se constituem provavelmente no mais devastador ataque à sociedade humana jamais escrito. Cada uma de suas palavras é relevante hoje em dia. Há trechos que contêm profecias bem detalhadas dos horrores políticos de nosso tempo. O ponto em que Swift fracassa, no entanto, é ao tentar descrever uma raça de seres os quais ele sim admira. Na última parte, em contraste com os repulsivos Yahoos, nos são mostrados os nobres Rohins, uma raça de cavalos inteligentes incapazes de cometer as falhas humanas. Mas esses cavalos, com toda a altivez de seu caráter e seu infalível bom senso, são notadamente criaturas tristes. Assim como os habitantes de várias outras utopias, estão preocupados sobretudo em evitar contratempos. Levam vidas rotineiras, dóceis, aspas, razoáveis, livres não apenas de brigas, desordens ou insegurança de qualquer tipo, mas também de, aspas, paixão, inclusive a do amor físico. Elegem seus parceiros com base em princípios de eugenia, evitam excessos efetivos e parecem ficar contentes de morrer quando chega a sua hora. Nas primeiras partes do livro, Swift mostra para onde levam a loucura e a canalice do homem, mas descarte a loucura e a canalice e tudo o que resta, ao que parece, é uma espécie de existência tépida, que dificilmente vale a pena levar. Tentativas de escrever uma felicidade definitiva no outro mundo não tiveram maior sucesso. O céu é um fiasco tão grande quanto a utopia. Embora o inferno, vale a pena observar, ocupe um lugar respeitável na literatura e com frequência tenha sido descrito de forma mais minuciosa e convincente. É lugar comum que o céu cristão, como é em geral retratado, não atrairia ninguém. Quase todos os escritores cristãos que tratam o tema do céu ou dizem francamente que ele é indescritível ou conjuram uma vaga imagem de ouro, pedras preciosas e o interminável entoar de hinos. Isso é verdade, inspirou alguns dos melhores poemas do mundo. Mas o que não se conseguia fazer era descrever um lugar ou uma condição nos quais o ser humano comum gostaria verdadeiramente de estar. Muito ministro revitalista, muito sacerdote jesuíta, veja, por exemplo, o formidável sermão em Um Retrato do Artista quando Jovem, de James Joyce, tem apavorado sua congregação ao limite do desespero com suas descrições textuais do inferno. Mas, quando se trata de falar do céu, logo se recai em palavras como êxtase e bem-aventurança, quase sem se tentar dizer em que isso consiste. Talvez o mais crucial segmento de escrita sobre esse tema seja a famosa passagem na qual Tertuliano explica que uma das principais alegrias do céu é assistir às torturas dos condenados. As várias versões pagãs do paraíso não são muito melhores.
se é que são melhores. Tem-se a sensação de que é sempre crepúsculo nos campos elíseos. O Olimpo, onde moram os deuses, com seu néctar e sua ambrosia, e suas ninfas e hebes, as aspas vadias e mortais, como as chamou de H. Lawrence, talvez seja um pouco mais parecido com um lar do que o céu cristão, mas ninguém ia querer passar muito tempo lá. Quanto ao paraíso muçulmano, com suas 77 hures para cada homem, todas presumivelmente reivindicando a atenção dele ao mesmo tempo, é mais um pesadelo. Nem os espiritualistas, embora nos assegurem o tempo inteiro que, aspas, tudo é luminoso e belo, são capazes de descrever qualquer atividade no mundo vindouro que uma pessoa pensante pudesse considerar sustentável, muito menos atraente. O mesmo acontece com as tentativas de descrever a perfeita felicidade, que não são nem utópicas nem de outro mundo, e sim meramente sensuais. Sempre dão a impressão de vacuidade ou vulgaridade ou ambas. No início de A Donzela de Orleans, Voltaire descreve a vida de Carlos IX com sua amante, Agnès Sorel. Eles estavam, aspas, sempre felizes, diz o autor. E em que consiste sua felicidade? Aparentemente, num interminável ciclo de festejar, beber, casar e fazer amor. Quem não enjoaria de tal existência após algumas semanas? Rabelais descreve os afortunados espíritos que têm bons momentos no mundo vindouro como o consolo pelos maus momentos que passaram neste. Eles entoam uma canção que poderia ser traduzida desta maneira: saltar, dançar, pregar, peças, beber vinho branco e tinto e nada fazer o dia inteiro exceto contar coroas de ouro. Quão tedioso soa tudo isso, afinal? O vazio de toda essa noção de uma eterna, aspas, boa vida é mostrada no quadro de Bruegel, O País da Cocanha, onde 3 homens, grandes massas de gordura, jazem prostrados, dormindo, cabeça, com os ovos cozidos e os pênis de porco assados, vindo por sua própria vontade para serem comidos. Poderia parecer que seres humanos não são capazes de descrever, talvez nem sequer de imaginar, a felicidade a não ser em termos de contraste. É por isso que a concepção de um céu ou uma utopia varia de acordo com a época. Na sociedade pré-industrial, o céu era descrito como um lugar de descanso eterno e pavimentado em ouro, porque a experiência do ser humano, na média, era de excesso de trabalho e de pobreza. As hures do paraíso muçulmano refletem uma sociedade poligâmica, na qual a maioria das mulheres desaparecia dentro dos haréns dos ricos, mas essas imagens de, aspas, eterna bem-aventurança sempre falharam porque, assim que a bem-aventurança se torna eterna, entendendo-se eternidade como tempo infinito, o contraste deixava de funcionar. Algumas das convenções que se incorporaram em nossa literatura surgiram no início de condições físicas que agora deixaram de existir. O culto da primavera é um exemplo disso. Na Idade Média, a primavera não significava primeiramente andorinhas e flores silvestres. Significava verduras, leite e carne fresca após vários meses vivendo de carne de porco salgada em cabanas esfumaçadas e sem janelas. As canções de primavera eram alegres, porque havia algum motivo para se alegrar. O inverno tinha acabado. Esse era o grande motivo. Até mesmo o Natal, festa cristã, provavelmente começou porque teria de haver um ocasional rompante de comida e bebida para fazer uma pausa no insuportável inverno do norte. A incapacidade do gênero humano de imaginar a felicidade a não ser na forma de alívio, seja do descanso, seja do sofrimento, apresenta ao socialismo um sério problema. Dickens descreve uma família assolada pela pobreza, enfiando garfos num ganso assado e consegue fazer com que pareçam felizes.
Por outro lado, os habitantes de universos perfeitos parecem não usufruir de uma alegria espontânea e costumam ser um tanto repulsivos em suas barganhas. Porém, está claro que não estamos visando ao tipo de mundo que Dickens descreveu, nem provavelmente a nenhum mundo que ele fosse capaz de imaginar. O objetivo socialista não é uma sociedade em que, no fim, tudo acaba bem porque gentis anciãos dão perus de presente. A que estamos visando, senão uma sociedade na qual a caridade seja desnecessária? Queremos um mundo onde Scrooge, com seus dividendos, e o pequeno Tim, com sua perna tuberculosa, seriam inimagináveis. Mas isso quer dizer que nossa intenção é alcançar sem esforço uma fácil e indolor utopia? Arriscando-me a dizer algo que os editores do Tribune podem não endosar, sugiro que o verdadeiro objetivo do socialismo não é a felicidade. A felicidade tem sido até agora um produto, e até onde sabemos assim pode continuar para sempre. O verdadeiro objetivo do socialismo é a fraternidade humana. Esse é o caso e assim é amplamente percebido, apesar de isso em geral não ser dito, ou não ser dito alto o bastante. Homens passam suas vidas em dolorosas lutas políticas, ou são mortos em guerras civis, ou torturados em prisões secretas da Gestapo, não para estabelecer algum paraíso com aquecimento central, ar-condicionado e iluminação fluorescente, mas porque eles querem um mundo no qual amem uns aos outros em vez de trapacearem e se assassinarem reciprocamente. E eles querem esse mundo como um primeiro passo, para onde irão a partir daí ainda não é tão certo, e a tentativa de prever em detalhes só faz confundir a questão. O pensamento socialista tem de lidar com previsões, mas apenas em termos latos. Com frequência, tem-se que visar a objetivos que são discernidos só muito vagamente. Neste momento, por exemplo, o mundo está em guerra e deseja a paz. Porém, o mundo não tem experiência de paz e nunca a teve, a não ser quando ainda existia o bom selvagem. O mundo queria algo que só vagamente pensava poder existir, mas que não era capaz de definir com exatidão. Neste Natal, milhares de homens estarão sangrando até morrer nas neves da Rússia, ou se afogando em águas geladas, ou fazendo uns aos outros em pedaços com granadas nas ilhas pantanosas do Pacífico. Crianças sem teto estarão vasculhando as ruínas de cidades alemãs em busca de comida. Fazer com que esse tipo de coisa seja impossível é um bom objetivo, mas descrever em detalhes como seria um mundo pacífico já é outra questão. E tentar fazê-lo é capaz de levar aos horrores tão entusiasmaticamente apresentados por Gerald Heard. Quase todos os criadores de utopias se parecem com o homem que está com dor de dente e, por isso, pensa que a felicidade consiste em não ter dor de dente. Eles querem produzir uma sociedade perfeita mediante uma interminável continuação de algo que só foi valioso porque era temporário. Mas sábio seria dizer que há certas linhas ao longo das quais a humanidade tem de se movimentar, que a grande estratégia está mapeada, mas que profecia em detalhes não faz parte do nosso negócio. Quem quer que tente imaginar perfeição simplesmente revela seu próprio vazio. Esse é o caso até mesmo de um grande escritor como Swift, que é capaz de furticar tão bem um bispo ou um político, mas que, quando tenta criar um super-homem, só consegue deixar a impressão, o que afinal pode ter sido seu propósito, de que os fétidos e arrus têm mais possibilidade de se desenvolver do que os esclarecidos Owens. Tribune, 24 de dezembro de 1943. George Orwell. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.